Boa noite. Recebemos uma mensagem do nosso seguidor, Flávio Aguilar, da Guatemala. Ele compartilhou conosco uma terrível experiência vivida por sua sogra. Para proporcionar um melhor entendimento, vamos narrá-la em primeira pessoa, conforme a perspectiva dele. Esperamos que você aprecie a história. A história é a seguinte. Tudo começou quando eu consegui meu primeiro emprego como auxiliar de costureira em uma fábrica de confecção de roupas. Com muito esforço e dedicação, eu cresci na empresa e depois de trabalhar como ajudante, consegui ser um dos supervisores da área da costura. Devido à alta demanda na produção, a fábrica onde trabalhávamos tinha 2 horários fixos, um diurno e outro noturno. Por sorte, fui designado para o horário diurno. No entanto, tudo mudou quando um dia o supervisor e todos os funcionários do turno da noite apareceram no escritório. Todos pensamos que era para uma reunião ou talvez para apresentar alguma reclamação, mas para nossa surpresa descobrimos que todos eles estavam se demitindo, incluindo o supervisor. O mais estranho de tudo é que, de acordo com a versão do chefe, nenhuma explicação foi dada que justificasse o fato de todos terem decidido sair juntos no mesmo dia. O supervisor do turno da noite era um grande amigo meu e, em conversas anteriores, havia compartilhado seus planos de crescimento na empresa. Por isso, fiquei completamente surpreso com essa mudança de planos. Perguntei a ele por que havia tomado essa decisão tão inesperada, mas ele disse que não podia me dizer nada naquele momento. Isso era algo que nunca tinha visto em toda a minha vida. No novo cenário, a única equipe que permaneceu no turno da noite eram os seguranças, mas eles eram contratados externos e não faziam parte da equipe da empresa. Como supervisor, fui chamado pelo Departamento de Recursos Humanos e informado que era necessário cobrir o turno da noite urgentemente. Para isso, fui designado para dividir a equipe e trabalhar na área de produção durante a noite, já que eu era o mais experiente em relação às máquinas e também supervisor. Nas primeiras semanas, continuamos trabalhando normalmente e não havia nada que pudesse explicar a partida repentina de nossos companheiros. Os guardas contratados eram muito discretos quando questionados e não pareciam saber de nada relacionado ao assunto. Um dia, enquanto fazia algumas compras, encontrei o meu amigo, que era o supervisor do turno da noite. Depois de cumprimentá-lo e conversar sobre assuntos casuais, decidi perguntar sobre o verdadeiro motivo da sua partida apressada da empresa. No entanto, sua resposta só me deixou mais perguntas na cabeça. Ao ouvir as palavras do meu amigo, fiquei muito intrigado. Ele disse que havia assinado um documento que o impedia de contar o motivo da saída repentina dos funcionários do turno da noite. Ele sugeriu que eu desistisse do trabalho ou pelo menos pedisse para mudar para o turno da manhã. Eu fiquei surpreso e perguntei o motivo a ele, mas ele apenas respondeu que eu experimentaria em primeira mão se não fizesse. Por um lado, eu achava que ele estava brincando, mas por outro, a saída repentina dos funcionários era muito suspeita e devia haver um motivo forte por trás. A maioria deles eram adultos e alguns eram mais velhos, e era improvável que saíssem por apenas capricho. Apesar das palavras do meu amigo, decidi não ir embora e continuei trabalhando durante o turno da noite. Felizmente, eu consegui ignorá-lo e me concentrar no meu trabalho. Ao todo, éramos apenas 10 pessoas trabalhando, incluindo operadores de máquinas, seus assistentes, costureiras e guardas de segurança que protegiam as instalações. Apesar de sermos menos da metade do número necessário, a empresa ainda não tinha contratado pessoal suficiente para substituir aqueles que partiram. Inicialmente, tudo parecia tranquilo nos primeiros meses. No entanto, com o tempo, a verdadeira natureza das coisas começou a ser revelada. Em uma noite como qualquer outra, enquanto trabalhávamos, a fadiga e o sono começaram a pesar sobre nós. Para amenizar a situação, decidimos ouvir música em um rádio que tínhamos à disposição. De repente, sem aviso prévio, começamos a ouvir apenas a estática no rádio. Pensamos que o sinal havia se perdido e tentamos mudar de estação, mas o mesmo problema persistiu. Ficamos assim por vários minutos e de alguma forma isso parecia muito estranho. Essa foi a primeira de muitas coisas que começamos a perceber naquele lugar.
Utensílios começaram a desaparecer e reaparecer em lugares diferentes. Alguns objetos se moviam sozinhos, derrubando ferramentas das mesas. Com o passar das semanas, esses fenômenos se tornaram mais frequentes e mais intensos. Além disso, começamos a avistar sombras se movimentando de um lado para o outro. O medo tomou conta de nós e não nos sentíamos seguros nem mesmo para ir ao banheiro ou à sala de jantar. Algumas vezes, objetos foram jogados em nossa direção ou máquinas se ativaram sem intervenção humana. Outras vezes ouvíamos alguém nos chamando pelo nome, mas não havia ninguém por perto. Os gritos horríveis que ecoavam pelo porão apenas aumentavam nosso medo. Todos nós estávamos inquietos e assustados com as manifestações cada vez mais frequentes e intensas. Em uma noite, ouvimos barulhos estranhos e vimos um homem desconhecido entrando no portão onde armazenávamos os materiais. Imediatamente, notificamos os guardas de segurança, temendo que pessoas mal-intencionadas estivessem invadindo a fábrica. Os guardas vasculharam cada canto do local, mas não encontraram ninguém lá dentro. Disseram-nos que era normal ocorrer coisas estranhas durante a noite e que não havia motivo para alarme. Além disso, nos alertaram que esses fenômenos eram ainda mais frequentes nos fins de semana, quando ninguém estava trabalhando. Eles nos contaram que ouviam música vindo da área de produção onde trabalhávamos, e às vezes até mesmo ouviam uma mulher cantando uma música que estava no rádio. Mesmo assim, não prestaram muita atenção a essas ocorrências. Todos esses fenômenos nos deixaram muito apavorados e deduzimos que essa era a verdadeira razão pela qual tantos ex-funcionários pediram demissão. A situação no trabalho estava se tornando insuportável. Todas as noites, aparecer para trabalhar era uma dor de cabeça, pois não sabíamos o que aconteceria em cada turno. Decidimos ir juntos para a sala de jantar, até porque ninguém queria ficar sozinho entre as máquinas. Em uma ocasião, estávamos jantando, quando os seguranças vieram perguntar por que não tínhamos notificado a senhora recém-admitida que era hora do jantar. Todos nos encaramos, pois não havia nenhuma nova pessoa e estávamos todos completos e reunidos na sala de jantar. Informamos isso aos guardas e eles insistiram que havia uma mulher na área das máquinas trabalhando sozinha. De fato, um momento atrás, durante suas rondas, a viram trabalhando entre nós e por isso pensaram que era nova. A atmosfera ficou completamente silenciosa quando as palavras dos guardas nos deixaram com medo e muita surpresa. Não conseguíamos acreditar no que estávamos ouvindo, especialmente porque o guarda que nos alertou era conhecido por não fazer esse tipo de brincadeira. Enquanto permanecíamos em silêncio, começamos a ouvir uma das máquinas funcionando e a música no rádio. Juntos fomos verificar e ficamos paralisados de medo quando percebemos que os guardas não estavam mentindo. Havia uma mulher trabalhando em uma das máquinas, costurando de costas para nós a cerca de 15 metros de distância. Ela era uma senhora de aparência jovem e parecia tão normal que não parecia ser um fantasma ou algo do tipo. Ela movia as mãos, a cabeça e os pés como uma pessoa viva, e a música no rádio tocava com estática, mas conseguimos reconhecer a música imediatamente. A mulher pareceu notar que estávamos assistindo e parou de costurar. Ela se sentou ereta na cadeira e se virou para nos encarar. A sensação foi aterrorizante, uma das piores que já experimentei na vida. Apesar da aparência normal da mulher fantasma, o fato de sabermos que ela não era real nos causou um medo incontrolável. Quando ela nos notou, não sorriu e momentos depois simplesmente desapareceu diante dos nossos olhos. Esse evento foi suficiente para que todos saíssem correndo e se refugiassem na guarita com os outros guardas. Não é preciso dizer que a maioria de nós não voltou a trabalhar na fábrica. No dia seguinte, a maioria dos trabalhadores pediu demissão, inclusive eu. Fomos obrigados a assinar um documento de confidencialidade sobre o que ocorreu naquela noite, o que me leva a manter meu nome em anonimato nessa história. Meu amigo, que antes era supervisor noturno, insinua que algo ainda mais horrível aconteceu com eles, mas ele se recusa a contar devido ao acordo que foi assinado. Acredito que ficaremos com essa dúvida, pois essa foi uma experiência forte e aterrorizante que não gostaria de reviver.
De fato, renunciei ao meu emprego por causa disso. Algo muito estranho ocorreu naquele local há muito tempo, o que pode ser comprovado por tantas demonstrações assustadoras que ainda ocorrem no local. Infelizmente, os proprietários não deram importância para os relatos, mas eu sei de fonte segura que coisas terríveis ainda acontecem lá até hoje.